A paz do Senhor, tudo bem? Eu me chamo Jefferson Duarte e eu quero estar te ajudando a compreender um pouco das sete igrejas do Apocalipse. Hoje nós estamos com a igreja de Filadélfia, que está no capítulo 3, versículo 7 até o versículo 13. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A cidade de Filadélfia foi chamada de cidade porta-correio, por causa ela tinha um caminho para outras cidades. Então quem passava para outras cidades sempre passava por ali. Foi uma cidade feita para um tipo de cultura romana. Mas é interessante que Deus ele vai usar essa cidade para fazer uma porta de evangelismo. Então os crentes daquelas cidades ali tinham que aproveitar essa oportunidade, porque quando as pessoas passavam, eles falavam o nome de Jesus Cristo. Essa cidade foi uma cidade que dificultou um pouco os cristãos, isso é certo, porque além de terremotos que eles tinham ali, mas também tinha uma perseguição contra os cristãos. Então nessa cidade era difícil ser cristão, eles eram perseguidos, mas mesmo assim guardaram a palavra da fé. Nós estamos vendo que Jesus usou a cidade como porta para o evangelho, porta para a salvação, usou esses cristãos perseguidos, mas não negaram a fé, mas nós estamos vendo que Jesus está com a igreja de Filadélfia. Foi uma igreja que foi bem elogiada, eram verdadeiros obreiros, verdadeiros cristãos, não se deixavam influenciar pelas coisas, sendo que era uma cidade que passavam carregamentos ali, ou seja, estavam indo para comércio quem passava por ali. Esses cristãos, diferentes da igreja de Pérgamo e diferente da igreja de Sardes, eles não se deixaram contaminar. E por isso Jesus agora faz uma promessa para eles também. A promessa para eles é que eles seriam guardados do dia da tribulação. E aqui há uma pequena dificuldade entre muitos que pregam, porque nós temos os pré-tribulacionistas, os meso-tribulacionistas, ou mid, e temos os pós-tribulacionistas. Os pré são aqueles que acreditam que a tribulação, a igreja é arrebatada antes dessa tribulação. Os meros ou mídias são aqueles que acreditam que a igreja será arrebatada na metade ou durante esse processo de tribulação. E os pós-tribulacionistas são aqueles que acreditam que a igreja passará pela grande tribulação e Jesus virá no final. Então aqui está falando sobre ser guardada da tentação. Então aqui nós temos que entender que a igreja já passou por uma tribulação, os cristãos da antiguidade passaram por uma tribulação, mas a igreja de hoje também ela não está livre de passar por uma tribulação. Mas quando fala ser guardado, nós entendemos que mesmo em meio à tribulação, Jesus estará guardando a sua igreja. Então, independente quem acredita que a igreja irá antes, durante ou depois, a importância aqui é que Jesus sempre estará com a igreja. Então a promessa é de livramento. Quem está na palavra, quem está em Cristo, certamente ele guardará. E Jesus aqui ele ainda faz mais uma colocação: guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Ou seja, coroa aqui está falando sobre o escritor, no caso João, ele está usando o símbolo dos Jogos Olímpicos da era. No caso, quem jogasse e ganhasse, ele receberia uma coroa, receberia algum utensílio para colocar na sua coroa. É como se hoje fosse o pódio. Subiu, está no pódio, o ganhador, lógico, e levantaria uma medalha, um troféu. Então aqui está falando sobre isso. A coroa chegou no final, sobe no pódio e coloca a sua coroa, que está falando sobre prêmio. Então aquele que vencer, Jesus está falando, olha só, você terá um prêmio também, porque você conseguiu vencer. Quem vencer estará com Jesus Cristo, e melhor prêmio que esse não existe. Então uma pergunta breve para nós é: o que nós temos hoje para nós não perdermos? Quando nós vamos ver também em Atos capítulo 3, nós vamos ver que Pedro e João falou para aquele paralítico: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Então nós temos que tomar cuidado para não perder aquilo que nós já temos. Hoje nós temos a presença do Espírito Santo, temos fé, coragem, ânimo. Então vamos tomar cuidado para nós não perdermos a presença de Jesus e acabar perdendo a nossa salvação. Então a lição que nós aprendemos com a igreja de Filadélfia é que essa igreja ela tinha a presença de Jesus. Em meio à perseguição
que nós passaremos muitas perseguições e provações, nós temos que estar mergulhando na palavra de Cristo, guardar a palavra de Cristo no nosso coração. Davi disse, Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então vamos guardar a palavra, vamos passar dificuldades, passar muitas das vezes tristezas, mas Jesus Cristo está conosco. E eu digo, reforçando, não é fácil, nunca será fácil. Exige coragem, exige esforço, mas como eu já falei e vou repetir, Jesus Cristo está conosco. Então vamos ser como a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia foi uma igreja que tinha a presença do Espírito Santo nela. Uma igreja temente que buscava Deus nas Escrituras. Era um povo reunido. Então, fico com essa mensagem. Se eu te ajudei de alguma forma, se eu pude contribuir para o teu aprendizado, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo para que possamos alcançar um maior número de pessoas e que Deus te abençoe.